Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Retificando. Amém. Um quadro onde nós apanhamos versículos que são tirados dos seus contextos e nós tentamos trazer aqui alguma explicação usando a interpretação bíblica. Isso E eu aí. estou aqui mais uma vez com meu irmão, professor Vitor. Salve, Léo, tudo bem? Tamo junto, Mais um episódio aí? junto e misturado. Vambora. E vamos desconstruir alguns pensamentos aí Isso aí. e alguns versículos de cabeceira. Será que vai ter gente chateada com a gente de novo? Magoada? Ah, vai. E o versículo que nós vamos falar hoje, ou o texto que nós vamos citar hoje, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. Então, o que da forma que é muito comumente usada, né, nas igrejas, nos cultos, no nosso meio evangélico, e eu já usei por diversas vezes e acabei usando ele de uma maneira incorreta. Depois que eu fui pegar para interpretar, olhar a fundo o texto, eu falei, nossa, realmente não é isso, né? E eu usava ele, né, as colocações que são mais usadas, de uma forma escatológica, visando a eternidade, visando o que o Senhor está nos preparando, né? Que a gente vê no Evangelho que o Senhor fala que ele ia para o céu para preparar a morada para nós. Então, a gente assimila esses dois textos, esse contexto, e fala assim, não, é o que o Senhor está preparando. Porque ele subiu para preparar a morada para nós. Então ele está preparando coisas que meu olho não viu, meu ouvido não viu e nem subiu ao meu coração. Exato. São as coisas que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Eu confesso que até então, nesse exato momento, nesse milésimo de segundo, a minha interpretação do texto era referente a essa. Vamos ver onde essa bomba atômica vai chegar. Então, e eu sempre usei dessa forma, né? Sempre para ter um vislumbre que a gente não vislumbra porque o olho não viu, né? Então, sobre as coisas vindouras, né? O que o Senhor está preparando na eternidade. Mas quando a gente vai olhar para o texto e interpretá-lo, nós vamos ver que não é exatamente isso. E quando a gente vê assim, ó, ali no versículo 9, ele começa, todavia, como está escrito, Vitão. Como está escrito. Então, toda vez que a gente vê algum personagem bíblico, normalmente Jesus e Paulo, e eles citam como está escrito, ele está dizendo que está nos escritos, né? A Torá, né? Está na Bíblia dos judeus. Está ali no conjunto de textos que eles tinham como a palavra de Deus, que até então não tinha o Novo Testamento, que é o que tem para nós. E por eles não estarem assim, nesse formato que nós temos hoje, com capítulos, versículo, livro, então eles falavam assim, como está escrito. Se fosse nos tempos de hoje, eu creio que Paulo teria falado, como está escrito em Isaías 64:4. Porque esse mesmo texto, ele está escrito em Isaías 64:4. Não sei se você já parou para perceber, mas Isaías 64:4 diz a mesma coisa, que diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Paulo falou assim no versículo 9, todavia como está escrito. Amém? Então aí a gente já tem um norte para a gente poder explanar esse texto. Então a gente tem que vir e aplicar a interpretação bíblica. E na interpretação bíblica, qual é a primeira parte que nós temos que olhar? Contexto imediato. Contexto imediato é os versículos anteriores e posteriores, para que a gente possa compreender a linha de raciocínio, o pensamento que o autor está querendo trazer para o seu ouvinte que está ali. Não pincelar o texto aleatório, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar para os versículos anteriores e ver aonde começou a linha de pensamento e de raciocínio do autor e aonde ela está terminando, para que a gente possa entender do que ele está falando. Qual que é o ponto aqui que ele está falando? Então vamos lá dar uma olhadinha no contexto imediato. Vamos ver a partir do versículo 1. Então 1 Coríntios 2:1 diz assim:
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Olha que Paulo já está frisando alguma coisa. Ele já está dando indicação do que ele está querendo falar. Ele está nos falando de quê? De Jesus Cristo e este crucificado. E continua no 3. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, e nem dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Então, vê que Paulo está construindo um pensamento, né? Ele nos trouxe ali que o ponto principal seria Jesus Cristo e esse crucificado, né? Ele nos vai trazer também a sabedoria do Espírito, que é com o Espírito que a gente vai discernir essas coisas, e de algo que Deus preparou desde os princípios das eras. E aí no 8 prossegue assim: nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Olha aí, a gente já fala assim, nenhum olho ouviu, não ouviu. É coisa que a gente não sabe, é coisa que a gente não entende, é coisa que a gente não compreende. Mas se a gente olha no versículo 10, Paulo fala assim: Deus, porém, o revelou para nós por meio do Espírito. Olha que legal. Uau. Já não posso mais dizer que isso é algo que eu não vi, que eu não ouvi, que eu não entendo. Porque Paulo está explicando, não, isso já foi revelado a nós. Isso não era revelado antes. Antes eles não entendiam, antes eles não compreendiam. Mas agora, após o Cristo e esse crucificado, nós entendemos. Isso aí. Agora nós compreendemos. Então, isso foi já o contexto imediato para a gente já ter um norte. E quando a gente olha esse norte, nós entendemos o quê? O que é esse algo tão maravilhoso que o olho não viu, que o ouvido não viu e nem subiu ao coração do homem? É a salvação. Já dá pra gente ter esse norte que é a salvação. Cristo crucificado, salvação, redenção da humanidade. Amém? E é louco porque Deus ele trabalha meio como uma revelação progressiva da pessoa dele, e faz total sentido porque nós vemos até mesmo em 1 Coríntios fala que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Então o grande plano da salvação, que a gente até falou sobre, né, esse plano que nem mesmo os seres que estão perto de Deus, que são os anjos, não têm conhecimento pleno, né? Exatamente. Foi revelado diretamente pra gente. Então, hoje em dia, 2000 anos depois, é batata a gente falar sobre uma salvação, né, Léo? Mas naquele tempo foi algo tão profundo que dividiu a história, né, cara? Então a gente tem que era algo que, assim, acho que estava escondido dos homens. Qual que era o plano de Deus? Até então eles não entendiam, porque só tinham profecias, né? Só tinham profecias do que iria acontecer. Enigmático aquele negócio, né, cara? A gente, né? O ser humano daquela época, eles não tinham essa compreensão, né? A não ser os profetas que recebiam ali a mensagem, mas até eles ficavam meio perdidos. Até eles mesmos não compreendiam. Eles só passavam um fio como chegava pra eles, né? Uma virgem dará a luz. Eu falei, que virgem? Não sei, vai dar a luz. Receber aqui, né? Tanto que os fariseus viram Jesus, andaram, contemplaram a salvação e muitos não entenderam o que estavam diante do Messias, né, cara? Exatamente. E aí, depois a gente usar, então, o contexto imediato, onde a gente analisou os versículos anteriores e o posterior, finalizando a construção do pensamento, a gente ainda tem que dar uma vasculhada e dar mais um passo para trás e dessa vez olhar o contexto próximo para que a gente possa afirmar isso que a gente está falando. E o contexto próximo, ele consiste em
capítulos anteriores ou capítulos posteriores. Então a gente vai dar mais um passo para trás e ver. Pô, Paulo começou a construção desse pensamento, foi nesse capítulo aqui, no 2? Ou ele já está vindo falando lá no capítulo 1 a respeito disso? Construindo todo um pensamento, né, cara? Então a gente tem que voltar lá no 1 e dar uma olhada onde que ele começou a construção desse pensamento. E quando a gente volta no capítulo 1, Vitão, a gente vai ver que a construção do pensamento começou ali no versículo 20. Né? E um outro versículo top aqui no versículo 20, que eu acho que todo mundo gosta desse aqui, porque esse aqui tem um efeito assim, sabe, tremendo do poder de Deus, que diz assim: onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Amém? Então, olha, Paulo está vindo falando assim, Deus está transformando uma loucura aqui. O que você sabe, você não sabe nada. E aquele que não sabe vai entender pelo poder do meio do Espírito, né? Ele está construindo, falando assim, através da cruz, nós vamos ver tudo isso quebrado. Foi que nem o Vitão citou aqui, né? Os judeus não entenderam a salvação quando viram Jesus. Eles não entenderam que ele era o Messias que veio para trazer, para finalizar esse plano de Deus, né? Isso aí. E no 28 continua. Deus escolheu, né? Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por causa dele... Porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, tá vendo? Mais uma vez aqui nós vamos ver Paulo citando as escrituras. Aquele que se gloria, né? Aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. E qual o texto que ele está citando aqui? Jeremias 9:24, que diz assim: mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Uau. Se alguém tem que se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. Se glorie em buscar compreender, em conhecer Ele, porque é nisso que o Senhor se agrada. Aqueles que se aproximam dele, aqueles que buscam conhecer e entender os seus mistérios. E a esse, o Senhor vai revelar os seus mistérios. Show. Através do poder do Espírito. Eu só li aqui, eu comecei a partir do 20, mas eu li errado. Era a partir do versículo 18, Vitão, que diz assim também: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Era esse versículo que eu tô falando. Esse que é o que tem força aí, né? Que a gente adora citar ele, né? Eu, pelo menos, acho um versículo top demais. Legal. Cara, mas o que você citou anteriormente, que fala que a mensagem de Cristo, ela é escândalo pro judeu e loucura pro gentil, o contexto é muito legal. Eu acho que conversa com todo o capítulo aqui, cara, porque é só uns 2 centavos para acrescentar. O judeu não reconheceu Jesus quando veio como Messias, porque ele queria um Messias guerreiro, né? E o gentil, o grego, ele achava que o Logos era longe, né? O Logos era distante, não tinha como ficar próximo, era alguma coisa muito intangível. Aí você vem falar assim, não, o Logos andou entre a gente, eu vi, eu toquei, ele morreu por mim, e era
inconcebível para esses caras. É loucura. Por isso que passam-se as eras e a mensagem da cruz não deixa de ser um escândalo para a mente natural, né, cara? Deixa de ser uma doce ofensa, né? Então, você tá vendo aí a construção do pensamento? Que os olhos não viram e o ouvido não viu? É a mensagem da cruz. É a salvação. É isso que nenhum olho viu. Não tinha visto até então, mas a nós foi revelado. Né? A nós foi revelado através do Evangelho. E depois do versículo 18 tem o 19, que novamente nós vamos ver Paulo citando as Escrituras, porque ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Novamente ele está citando os profetas, e ele está citando Isaías 29:14, que também diz assim: por isso, uma vez me deixarei atônito este povo, com maravilha e mais maravilha, a sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Que pancada, cara. É a mensagem. Essa é a mensagem da cruz. Ele vem, então, destruindo a inteligência, tudo que as pessoas já estavam se fundamentado em sua própria sabedoria, em sua própria inteligência, ele vem falando, não é nada disso. Eu não revelei nada pra vocês ainda. A galera acha que Deus ele tá indo por uma direção, né? Mas ele mostra que ele tá indo por uma outra, da dele, com uma completamente diferente, completamente a vontade dele, né? Exatamente, Vitor. E aí é onde a gente finaliza com esse entendimento. Então, nós vemos que Paulo tá vindo citando as Escrituras e construindo um pensamento através da mensagem da cruz, através da salvação. E é onde a gente vê ele finalizando no versículo 10, né? Mas antes, que é esse versículo que é tirado fora de contexto, que é o versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. A salvação, né, cara? Né? Simples. Simples, tão fácil. Quando a gente fala assim, ah, não, mas não viu, como é que você está falando? Ué, simples. Pega o versículo 10 e o que está escrito nele? Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito. E ele nos revela o seu plano maravilhoso, a nossa esperança, né? Onde nós estamos firmados, né? O que diferencia o crente do mundo, né? O crente do gentil, aquele que não está em Cristo ainda? A esperança viva. Exato, aí da salvação, né, cara? A ideia é que tudo isso aqui um dia pode passar, mas, né, a gente vai estar com ele em algum lugar. O mundo, ele... Pro mundo, a morte é o fim, né? Pra gente, a morte ela é só um trampolim pra nossa verdadeira realidade, né, cara? Que é estar com Deus, né, cara? Isso. E isso é maravilhoso, eu acho. Realmente é. Você usar ele pra uma visão escatológica, não é ruim, mas tá fora de contexto. Consequentemente, ele vai apontar pra eternidade, mas a flecha não tá acertando nesse ponto, né, cara? Não é exatamente disso, né, que ele tá falando. Isso aí é um pós, né? Isso é um bônus. A gente pode falar que, de novo, existem textos que abordam essa visão, né? Sim. Que a eternidade é algo inenarrável, superior, muito maior. Mas esse texto em questão, ele não fala sobre isso, né, Léo? Ele não tá fala sobre a apontando pra eternidade, ele fala sobre a mensagem da cruz, o evangelho, a Isso mensagem da cruz, né? E assim, é bom a gente deixar frisando que alguns irmãos, eu já vi algumas pessoas pegarem textos como esse e falarem: eu não preciso estudar porque eu não preciso me empenhar, não preciso de teologia porque Deus ele é contra quem estuda. Olha esse texto aqui de 1 Coríntios. Já vi pessoas usarem esse texto de 1 Coríntios. E, gente, não é isso. A questão é o seguinte: o conhecimento teológico ele parte de um salto de humildade. Eu não sei, logo eu procuro conhecer. Só que procurar se intelectualizar, estudar, você não pode deixar também achar que você sabe de tudo, né? E não pode deixar isso também de deixar você insensível, né, ao Espírito Santo, né? Exatamente. Você tem que também ter essa sensibilidade. Então, conciliar a busca, né, a intelectual, mas a busca espiritual tem que estar tão acesa quanto. Então, é um casamento que tem que existir. Sim, né? De fato, o conhecimento da escritura e o fervor espiritual. Tanto que os mestres da lei que reconheceram Jesus como Messias, mesmo que secretamente, é porque eles leram a lei, interpretaram e entenderam: opa, esse é o cara.
né? Então, só para dar esse ponto, né? Para ninguém pegar esse texto e colocar na boca dele também o que ele não tá dizendo, né? Mas sempre a primeira editora a gente tem que ter a sensibilidade no espírito, né, Léo? Sempre ouvir primeiro o que o espírito tá falando pra gente. Sim, estudar, né? E estudar é importante. A gente Exato. viu aqui Jeremias 9:24 falando que se tem alguma coisa que a gente vai se gloriar, que a gente se glorie em conhecer, em buscar compreender o Exato. Senhor. E é nisso que o Senhor se agrada. Exato. E como é que a gente conhece o Senhor? Pela sua palavra, né, cara? Como é que a gente compreende Ele? Estudando. Não tem uma outra forma. Desculpa cortar, Léo. A gente leu várias vezes Paulo falando, né? Está escrito, conforme está escrito, ou lá está escrito, né, cara? Simples. Sinal de que ele estudava, e não estudava pouco, né? Dentre os apóstolos, ele era o mais estudioso ali de todos, né? É o que estudou ali aos pés de Gamaliel, então ele entendia de cor e salteado. Isso aí. É que nem eu falei, se na época eu tivesse a Bíblia dividida em capítulos e versículos, ele tinha citado aí, ó, como tá escrito lá, como a gente vê muitos pregadores falando hoje no púlpito, ó, como tá escrito lá, tá escrito também. Ele teria falado a mesma coisa, mas como não tinha versículos e capítulos, ele falou como está escrito. Isso aí. E aí isso aí. ele cita as escrituras. Então é isso, a gente tem que estudar. Se a gente quer realmente não cair em qualquer vento de doutrina, nós precisamos compreender a palavra e compreender ela a fundo. Né? Isso aí, de fato. E não permitir que elas sejam tiradas de contexto. Amém, Vitão? Amém. Eu acho Isso que aí. é isso daí. E Cristo aí é né, o que olhos não viram e foi revelado a nós, né, cara? Exatamente. Amém. A salvação. Léo, tamo junto. Valeu, meu querido. Valeu. Fica na paz do Senhor. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você curtiu o conteúdo, se isso edificou a sua vida, deixa um comentário. Se a gente falou alguma besteira, se na sua visão foi alguma heresia, deixa um comentário também. Eu quero te ouvir, eu quero que você compartilhe conosco o que você está aprendendo e o que você não está aprendendo e alguma sugestão eu te Se peço. quiser criticar, critica também, mas comenta, gente. Só comentar. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, querido. Amém. Até mais. Valeu.